Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem classificação dos movimentos. Nós trabalharemos aqui primeiramente com a fala geral e depois nós especificaremos quais são as classificações dos movimentos que nós faremos aqui na cinemática, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, para você falar de classificação dos movimentos, nós temos que fazer uma análise em termos gerais. Então, como que funcionaria isso? Então, quando realizamos um estudo sobre um tema científico, devemos tomar muito cuidado com a escolha do vocabulário que utilizaremos, pois as palavras podem representar conceitos específicos. Na física, por exemplo, a palavra movimento adquire significado mais preciso e restrito do que o geral usado no cotidiano. Portanto, podemos dizer que movimento é sempre um conceito relativo, ou seja, só faz sentido falar em movimento de um corpo em relação a um referencial. Sendo assim, as ideias de em movimento ou parado levam em conta a mudança ou não da localização do corpo em relação a um determinado referencial. Daí nós temos aqui a classificação do movimento, primeiramente, com relação ao sentido, tá bom? Então, quanto ao sentido de um movimento, podemos dizer que ele é progressivo ou retrógrado. Sentido do que em relação ao que em relação a uma trajetória. Então, toda vez que o veículo estiver se movimentando na mesma direção e sentido de orientação da trajetória, nós temos um movimento. Se ele estiver se movendo na mesma direção, se movimentando na mesma direção, porém em sentido oposto, nós teremos outra classificação. Vamos iniciar então, primeiramente aqui com o movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? É o movimento a favor da orientação da trajetória. Aqui nós temos essa representação aqui de uma bolinha e a nossa trajetória na horizontal orientada para a direita. Nesse caso aqui, a bolinha está se movimentando na mesma direção, porém também no mesmo sentido, o mesmo sentido da nossa trajetória. Então, nós dizemos aqui que a velocidade desse corpo é positiva, porque a sua posição com o passar do tempo é crescente. Então, toda vez que a posição for crescente no decorrer do tempo, o movimento é progressivo. Nós podemos até especificar em detalhes mais amplos, com essas definições. Quando um determinado móvel se desloca em uma determinada trajetória, o movimento pode concordar ou não com a orientação dada a ela. Assim, se o móvel se desloca ao longo de uma trajetória no sentido crescente dos valores que estão associados às posições, sua velocidade será então positiva. Nesse caso, classificamos o movimento do móvel como um movimento progressivo, ou seja, é um movimento que, com o passar do tempo, progride. Dando continuidade, o segundo movimento que nós classificaremos aqui é o movimento retrógrado. Então, o movimento retrógrado é um movimento contrário ao sentido da trajetória. Aqui nós temos essa representação. A trajetória está orientada para a direita, a velocidade da bolinha é orientada para a esquerda. Nesse caso aqui, ela terá um valor negativo. Detalhando mais, se o móvel estiver se deslocando no sentido decrescente, ou seja, em sentido contrário à trajetória da indicação dos marcos na mesma, no entanto, dizemos que ele está se movendo no sentido negativo da trajetória e, consequentemente, sua velocidade é negativa. Nesse caso, o movimento descrito pelo móvel é dito como um movimento retrógrado. Ainda com relação ao movimento de um móvel, podemos classificá-lo como tendo um movimento acelerado, desde uma complementação dos dois iniciais, que era progressivo e retrógrado, ou também chamado de um movimento retardado. Então, vamos a essas complementações. Vamos começar pelo movimento acelerado. Então, o movimento é denominado acelerado quando o valor absoluto da velocidade instantânea aumenta com o passar do tempo. Nesse caso, a velocidade e a aceleração do móvel possuem o mesmo sinal. Aqui nós temos uma exemplificação. Nesse caso, aqui, o nosso móvel está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, então, movimento progressivo. No entanto, o módulo da sua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, nesse caso aqui, ele é dito como movimento acelerado, porque tanto a velocidade é positiva quanto a aceleração também. Então, eles têm sinais iguais, ou seja, toda vez que a velocidade aumentar em módulo no decorrer do tempo, o movimento é acelerado.
Agora, se ele estivesse movimentando no mesmo sentido da trajetória, movimento progressivo. No entanto, a velocidade passa a se reduzir, ou seja, está reduzindo com o passar do tempo em módulo, então nós temos movimento retardado. Aqui significa que está acelerando, aqui significa que ele está freando, em linguagem popular aqui. Então, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, aqui nós temos um movimento retardado. Progressivo, porque se movimenta no mesmo sentido da trajetória, mas com a velocidade reduzindo em módulo a cada instante. Segunda situação, movimento retardado. O movimento é denominado retardado quando o valor absoluto da velocidade instantânea diminui com o passar do tempo. Então, nós temos aqui, nesse primeiro caso, um movimento retrógrado e acelerado, ou seja, o veículo está se movimentando em sentido oposto à trajetória, então a classificação do movimento é retrógrado. No entanto, o módulo da velocidade aumenta em sentido oposto à trajetória. Então, nesse caso aqui é acelerado. Retrógrado, porque está se movimentando em sentido oposto à trajetória, mas acelerado porque a velocidade aumenta em módulo, mesmo sendo em sentido oposto à trajetória. E o movimento pode ser retrógrado, retardado, quando ele se movimenta na mesma direção da trajetória, só que em sentido oposto. O movimento é retrógrado, só que nesse caso é retardado porque o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Aqui nós temos esse esqueminha, para facilitar, é um resumo geral. Velocidade e aceleração com sinais iguais, nesse caso aqui ambas positivas, daí o movimento aqui é classificado como progressivo e acelerado. Velocidade e aceleração com sinais opostos, nesse caso que a velocidade é positiva, o que dá uma classificação para o movimento progressivo, e a aceleração é negativa, como tem sinal oposto da velocidade, é um movimento retardado. Aqui ambos têm sinais iguais, então é retrógrado porque a velocidade é negativa, é acelerado porque ambas têm sinais iguais. Ou nesse caso que é retrógrado porque a velocidade é negativa, no entanto, a aceleração é positiva, o movimento é retardado. Ok? Daqui nós temos as nossas referências para leituras complementares. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até a próxima.